Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, pelo menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se por acaso você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. Desde já, eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Ricardo Samel, que é um bailarino e professor de dança flamenca. Ricardo também é figurinista, é entrevistador. Ricardo tem uma longa trajetória como professor dentro de escolas que são importantes. Ricardo também tem uma trajetória como bailarino dentro de vários grupos, ou seja, é um homem que carrega a dança no próprio corpo. E nós vamos conversar então agora, saber de toda essa extensão de carreira com Ricardo Samel. E eu estou tendo o prazer de ver aqui o André, que foi meu aluno. Seja muito bem-vindo, André. Vamos lá, eu vou mandar o convite para o Ricardo. Em alguns segundos, Ricardo Samel conosco aqui. Ricardo, uma câmera invertida aí. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, Wanderson. Prazer estar aqui contigo, viu? Rapaz, o prazer é meu. Muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. Queremos conhecer a sua história. Viu? Estamos recebendo pessoas aqui muito legais. Renato Marques, que já foi meu entrevistado, meu colega de trabalho no Nós da Dança. E Ricardo, seja bem-vindo então. Vamos lá. Por que que você começou a dançar? Bom, lá nos anos 70, passou na televisão, Sessão da Tarde, que é hoje a Sessão da Tarde, né? Um filme chamado Os Amores de Carmen, com Rita Hayworth e Glenn Ford. Aquela dança mexeu comigo. E eu achava que aquilo era dança cigana. E depois repetindo durante muito tempo, nos filmes da tarde, eventualmente final de semana, até que um dia eu resolvi encarar isso. Eu vou procurar essa dança cigana. Eu sou daqui de Niterói, então eu encontrei uma professora que dava dança cigana. Sinceramente não lembro dela, mas o que eu vi sequer chegava perto daquilo que eu via no filme, né? Não está muito diferente do que é hoje esse nicho da dança. Então, eu andando pela Avenida João Brasil, que é a zona norte aqui de Niterói, eu escutei umas castanholas. Falei, Olha, opa, isso me interessa. Eu fui ver o que que era. Era uma casa que estava começando a se instalar ali e tinha uma nicaragüense, o nome dela é Jadira, Rosa Jadira, né? A esposa de um empresário que mexia com importação, exportação. Até hoje eu não sei o que que é. Uma pessoa com 1,5 metro de altura, né, tocando as castanholas. Eu falei, eu quero aprender isso. Não tem problema, você pode entrar, você tem o material. Eu falei, não tem castanhola, não tem nada que precisa. Enfim, na Jadira eu fiquei ali por volta de quase um ano, tá? E depois, ela, como era uma mulher que saía muito para atividade cultural, a gente descobriu no Rio de Janeiro, ali no centro, Los Romeros, que era administrado pelo casal já falecido Mabel Martim e Alberto Turina. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu comecei a perceber que aquilo que eu aprendia com a Jadira não era flamenco, eram danças espanholas. Então nós descobrimos o endereço, era em Botafogo, na Rua Bambina. Não vou me lembrar o nome da escola. Nós subimos as escadinhas, aí aconteceu a mágica. Eu escutei um violão e me subiu o arrepio aqui por trás e falei, é isso que eu quero, né? Adentrei a sala junto com a Yadira, estava Alberto tocando a guitarra, Mabel dando aula e ensaiando com algumas meninas. Enfim, eu comecei ali com Mabel e Alberto, né? Fiquei ali por
um ano e meio, mais ou menos, não como bolsista direto, porque Jadira era uma dama, ela não podia sair sozinha. Depois eu soube que ela tinha uma filha repórter que trabalhava na guerrilha na fronteira da Nicarágua, então ela recebia o dinheiro da filha. E ela só conseguiu fazer as aulas de Mabel e Alberto porque o marido deixou que eu a acompanhasse. E como Uhum. acompanhante, ela pagava o curso para mim. Por razões desconhecidas, ela precisou se afastar. O estúdio fechou, chamava-se Estúdio Solentiname. E eu fiz uma troca com ela. Ela me pagava o curso, o Mabel e Alberto, e eu dava aula na academia dela, né? Foi assim durante esse ciclo. Depois ela precisou sair, conversando com Mabel e Alberto, principalmente Mabel, que era a maior cabeça do grupo lá. Eu pedi uma bolsa de estudo, eu não consegui. As razões pessoais que ela me apresentou eram, vamos dizer assim, válidas, e hoje eu entendo pela ótica que eu tenho. Naquela Uhum. época eu não compreendia, né? Aham. Então, o que aconteceu? Eu tive um vácuo, isso era 1983, isso, 84, e de repente, aqui em Niterói foi inaugurado o Plaza Shopping e tinha o mês de maio Exaltação à Mulher. E tinha lá uma apresentação de Flamengo chamado Alumbre Flamengo. Falei, opa, eu vou lá saber o que que é. Aham. Um grupo de mulheres, todas mulheres, a guitarrista, a cantaora e as bailarinas, todas mulheres. Eu vou assistir esse grupo. Eu fui assistir e gostei do que vi. Olha, me arrepio até hoje quando eu lembro e me emociono. Ah. Porque as bailarinas estavam exatamente como no filme. Cada uma com a sua roupa, estampas diversas, cabelo solto, com as rosas no cabelo. E eu falei, eu quero esse Flamengo, né? E fui procurar no estande de formação como eu encontrava esse grupo. Havia um único panfleto, Wanderson. Foi a Ah. primeira vez na minha vida que eu fiz o seguinte: uma mulher pegou o panfleto, eu roubei o panfleto dela e saí correndo. Dei a volta no shopping para continuar assistindo o show. Enfim, e ali eu encontrei Sônia Castriotto, né? Eu sou muito grato às iniciações de Mabel e Alberto, foram precursores aqui no Brasil de trazer as escolas distintas que tem na Espanha, que não é o que a gente tinha como visão aqui, essas coisas mais estilizadas, entendeu? Mas a minha paixão mesmo era o Flamengo. Quando eu dava aula em Ipanema, na Vitória de Pirajá, numa academia chamada Dançarte, que tinha direção de Estela dos Guaranis. Estela, que eu saiba, Estela ainda está viva, mas o Dançarte Estúdio, da Vitória de Pirajá, fechou. Tem um Ah. outro Dançarte Estúdio aí. Aham. Então, ali com Sônia, eu fui fazendo essas aulas e eu era o cara mais chato. Porque tudo eu perguntava para ela, o que é isso? Para que serve? Não sei o quê. Tarará. E Sônia tem formação erudita em dança, né? Foi bailarina da Rede Globo e ela tinha um trabalho que me chamava muita atenção. Ela dava uma base de aquecimento baseado provavelmente no balé e no jazz que ela tinha, Aham. adaptada às danças flamencas, para que a gente tivesse noção de corpo, né? A extensão do corpo, a gente tinha exercícios de centro, diagonal, exercícios de barra, como é que o corpo se comporta no espaço, mas ela usava esse conhecimento, mas usando a linguagem do flamenco. E músicas que naquela época, não tem como hoje, era LP, para quem não sabe, são aquelas placas redondas enormes, né, os discos, e fita cassete. E aí eu falei, eu quero aprender mais. Primeira coisa, você tem material? Eu falei, tenho. Você tem castanhola? Eu falei, não. Aí ela me deu direção de como comprar castanhola, e as minhas primeiras castanholas foram de uma casa de macumba, que a Sônia chamava de caixotinho de feira. Né? Eram umas castanholas que, na verdade, são souvenirs. Elas são pintadinhas, vernizadas, que servem para você enfeitar. E o sapato não tinha nenhum fabricante no Brasil. Então, eu Ah. comprei uma bota de cowboy e mandei adaptar, que na ponta do sapato leva umas taxinhas, não é placa, é taxinha na ponta do sapato e no salto. E Aham. aí eu comecei a fazer as minhas aulas.
E a Sônia tinha um trabalho que eu nunca tinha visto com dança antes. E ela passava, eventualmente, uns vídeos na sala de aula, levava videocassete para mostrar shows de flamenco, ela levava um cavalete grande para falar sobre a história do flamenco, sobre as principais origens, quase que uma árvore genealógica completa, né? Ah, Naquela época, aquilo que o homem dançava, aquilo que a mulher dançava, quais eram os acessórios que se usava, e aí eu fiquei mais interessado ainda. Pedi à Sônia se eu podia fazer mais aulas. Ela falou, pode. Então, eu fazia 6 aulas semanais. A turma de iniciante, a turma de médio e, às vezes, a turma de avançado, quando era possível. Né? Enchi o saco da Sônia. E quando não era meu nível, que era iniciante, ela, Ricardo, esse não é seu nível. Mas sempre foi uma mulher, uma professora, que sempre deu atenção a todo mundo. Ela não estava interessada em quem tinha alguma formação em dança, não. Ela estava interessada em pessoas que gostassem de dança. aham. E eu era realmente o cara mais chato, perturbava ela querendo saber qual era a música, onde comprava, a roupa, tudo eu perguntava para a Sônia. E ela eventualmente levava o tal grupo que eu vi no shopping para dentro da sala de aula para fazer um micro show. Esse grupo era composto por alguém que a gente conhece, que ainda está no mercado de dança, que é a Teresa Máximo, ou Teresa Canário, Simone Abrantes, que hoje está na Alemanha, Soraya Castriotto, que é a irmã da Sônia, não dança mais, Mara Lúcia Ribeiro, a famosa Marita, que é uma guitarrista, e uma cantora de jazz que elas encontraram, Celeste Júlia, ou Júlia Remundir. Ela tinha a voz rouca, própria para o flamenco, que ela conseguia se adaptar, né, ao flamenco com alguns ritmos que eram, vamos dizer assim, soava conhecido para ela. Então ela conseguia cantar alguns quaternários, que era fácil para ela. E assim, eu comecei meu trabalho. De repente, se eu estiver falando muito, você interrompe, hein? E Não, pergunta. eu gostaria de te fazer uma pergunta, mas antes eu quero repassar aqui o recado de Renato Marques, lhe dando os parabéns, disse que você é um belíssimo profissional. A Obrigado. sua fala, ela é tão direta e ela não possui, pelo menos até agora, intervalos na sua história. E quando você diz assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, você desde o início pensou em ser um profissional, passou pela sua cabeça exercer outra profissão, ou sempre foi assim, direto? Não, E aproveitando, você teve o apoio da sua família? vamos lá. Não, nunca tive objetivo nenhum que não fosse apenas aprender a dançar, tá? Eu fazia faculdade de arquitetura nessa Hum, época, na Universidade Veiga de Almeida e não tive apoio familiar nenhum, né? Então, um parênteses que eu posso fazer, porque desde cedo eu demonstrava vocações artísticas, mas, vamos dizer assim, eu acho que era um conceito da família daquela época, anos 70 e 80, hum. né? Arte não dá dinheiro, não é profissão, é hobby, e homem não faz dança. Ricardo, eu lhe pergunto isso porque eu sou dessa época, acho que eu sou um pouco mais novo que você, mas só um pouco mesmo. Eu assistia muito a Sessão da Tarde e me lembro muito bem da Rita Hayworth no filme Carmen. Me lembro acho que eu me lembro de todos os filmes dela, do Carmen também. Então, tudo isso é muito vivo para mim. E eu sou de uma época em que o homem não poderia dançar de maneira alguma. Não é por isso eu pergunto se essa sua ida tão funda na dança teve o apoio familiar, porque não era normal famílias apoiarem, incentivarem um homem na dança. Até mesmo as meninas, né? Faziam balé até certa idade, depois não. Tem que se preparar para uma profissão ou para o casamento, né? Exato. Mas não tive apoio, não. E eu me dividia entre a faculdade, que era ali em Botafogo, e Uhum. a aula da Sônia, que era no Ipanema. Então, eu tive um choque muito grande com isso. E muitas das vezes, meu pai fazia altos investimentos, porque o material de arquitetura naquela época era muito caro, e os livros que precisava. Eu não comprava os livros. Eu tirava xerox, que era mais barato na época. Aham, aham. E o pouco dinheiro que eu tinha, eu investia em material de dança. Então, eu ainda hoje tenho 1,76 m de altura, mas naquela época eu pesava 54 quilos, para você ter ideia.
Então, nem lanche eu fazia na faculdade. E eu arrumava meu quadro de horário na faculdade de forma que sobrasse tempo suficiente para fazer o traslado, fazer o curso e voltar. Se não desse, eu ia direto para casa. Então, meu curso de arquitetura foi muito mais longo do que o previsto. Mas, no momento, eu decidi, chega, aqui, pai, se você queria arquitetura, agora eu vou fazer o que eu quero. E segui na dança. Você chegou a se formar? Nem cheguei a pegar diploma, não fui a formatura, não fui absolutamente nada. Acabei, pronto. Não me interessava, né? E a arquitetura ela vai ser muito importante para mim mais à frente, quando a gente chegar nos figurinos. Então a Sônia me fez um convite para ir no ensaio do grupo. A Sônia, muito raramente era a Sônia, aí o grupo inteiro tinha o marido dela, Eduardo Malô, que foi bailarino da Rede Manchete e tinha conhecimento de teatro. Ele que era o diretor do grupo. E para assistir os ensaios. E eu fui assistir os ensaios, eram em várias escolas do Rio de Janeiro, que ela conseguia, tipo, 10 horas da noite a sala vaga com a escola aberta, a gente afastava as carteiras, ali acontecia o ensaio. Uma vez na Bennett, a gente conseguiu, onde tem as primeiras fotos mais antigas são da Bennett. E aí a Sônia convidou para dançar, com o intuito de ter um participante, quase que um corpo de baile, porque 3, 4 pessoas não fazem um show de 1 hora, precisa de descanso, né? Uma época em que se valorizava muito mais a dança do que o cante. Então ela montava alguns números pequenos, comigo participando, tinha um outro rapaz, o Carlos Eduardo também, que ficou pouco tempo, só esse tempo do corpo de baile. E a gente fazia algumas coisas para preencher e dar espaço para os meninos se recuperarem e voltar a trabalhar. Aí a gente fez Museu da Casa de Cultura Laura Alvim, foi há maior tempo, fizemos um restaurante que tinha ali em Ipanema, agora não vou me lembrar o nome, vários lugares pequenos, que era típico do Flamengo, o tablado. E no final, para quem não sabe, naquela época a gente tinha bordeiro. Então, explica aí um pouquinho. Eu tenho guardado isso até hoje. O primeiro já está virando pó. Bordeiro vamos dizer assim, é um registro, né? É um registro do movimento artístico da determinada instituição. Então, eles fizeram essa reunião com todos os elementos, cada um tinha lá, era perfeito, quanto que entrou, quanto que saiu, porcentagem da bilheteria do artista, porcentagem da direção, aquele artista que por alguma razão durante o evento, antes de mexer no bordeiro, fez algum investimento para comprar breu, misturar com Coca-Cola, qualquer coisa que fosse para ajudar o grupo. Era um registro financeiro do espetáculo, né? Exato. E para minha surpresa, no final, eles disseram assim, os dois juntos, Eduardo e Sônia, a gente tem uma notícia para dar. Por uma questão de competência, de responsabilidade, nunca ter atrasado e apenas ter completado o que a gente precisava do grupo, resolvemos tirar o Ricardo de forma de estagiário e fazer ele parte do grupo. Para mim foi uma surpresa, cara, porque eu não pensava nem em ganhar dinheiro, só queria dançar. Entendeu? Isso me trouxe um maior senso de responsabilidade, porque eu tinha muita dificuldade com música, ainda mais o Flamengo tendo uma estrutura muito complexa diante das formas acadêmicas, entendeu? E foi muito difícil para mim, esse ciclo. E fiquei ali o tempo que foi necessário, até que um dia a Sônia falou assim, você vai me substituir na sala de aula. Eu falei, o quê? Eu tenho coisas pessoais para resolver e você vai dar aula para os seus colegas de turma iniciantes. Eu falei, Sônia, tem gente mais antiga do que eu com capacidade. Ela falou, não, eu quero você. Por quê? Porque você sabe o meu trabalho, você gosta do meu trabalho, eu reconheço que você tem uma formação em dança muito carente, mas você dá e faz exatamente aquilo que eu faço. Eu sou fascinado, cara. Quando eu entrei na sala de aula,
Eu falei, oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar aula para a Sônia, que ela me pediu. O que que aconteceu? Todas as colegas de sala pegaram seus materiais, viraram as costas e saíram. Ali eu senti o primeiro baque da dança, né? Chorei igual uma criança. Tiro o brinquedo de uma criança. Eu imagino. E no final, a Sônia desceu, porque a mãe dela morava no andar em cima. Perguntou, e Ricardo, a aula foi boa? Eu falei, todo mundo foi embora. Eu falei, sim. As pessoas disseram que não queriam fazer aula comigo, estavam pagando para fazer aula com a Sônia Castriotto. Deixa comigo. Quando foi a outra aula, a Sônia entrou, fez o aquecimento, né, uns 15, 20 minutos antes, e falou, agora o Ricardo vai dar aula no meu lugar. Porque ele tem todo o material, ele sabe todas as coreografias que eu já passei, e assim só vai dançar final de ano quem fizer aula completa, porque além de tudo, na próxima aula eu vou tomar a lição. Metade fez e metade saiu. Olha, Ainda assim, eu senti o peso. Foram dois pesos. Eu não entendia essa questão, por que que saíram, por que que eu não podia dar aula, eu não conseguia compreender isso, e a responsabilidade que a Sônia estava me dando, entendeu? Então eu passei a não faltar mais nas aulas, realmente só quando eu ficava doente, tinha feriado, e um dia eu falei, Ricardo, se você precisar, você já pode dar aula apenas para a turma de iniciante. Eu falei, mas como assim que eu vou dar aula? Eu não sei nem como é que se começa uma aula. Ele falou, sabe sim. Você vai seguir os moldes do que eu estou fazendo e um dia você vai criar a sua própria linguagem. uhum. E eu vou dar aula em Niterói. Quando eu chego aqui em Niterói, as grandes damas da época, que era Eufani Peçanha, Juliana Yanakieva, Cláudia Araújo, Simone Falcão, Miriam Camargo, Rose Mansur, Nícia Menezes e a Eva, que era da René Simon. Quem me abriu as portas, a primeira a abrir a porta, a Dalice Parisi, que era um estúdio Parisi, que era só de ginástica e tinha algumas danças ali. A Ah, Dalice, naquela época, já era, devia ter uns 70 anos, cara, e ela dava aula às 6 horas da manhã para 30, 40 pessoas. olha, Das pessoas antes de ir para o trabalho. E eu, não, meu filho, você pode dar aula aqui sim, tem essa sala sensado, tem equipamento aqui, vê se serve. Aí tinha lá o toca-discos, tinha a fita cassete, ela me deu a maior sala que tinha, ali eu comecei a dar aula, né? E encheu, porque não tinha muitas pessoas em Niterói. Tinha a Belinha, que as pessoas chamavam, era o apelido de Isabel Sanches, que dava aula na Dona Juliana Ianakieva, é difícil falar esse nome, aham. né? E aí eu quis trabalhar mais. Eu gostei da história de ganhar dinheiro dando aula, sabendo dos meus limites. A Sônia tinha plena consciência que eu usava as mesmas músicas, a coreografia dela, e desde então essa coreografia é de Sônia Castriotto. Sempre louvei quem me deu tudo, vamos dizer assim, de mão beijada. Depois, eu bato, foi a primeira escola de dança que eu bati foi na Dona Eufani Peçanha. Quando ela me olhou, aquele jeito dela, né? As pessoas tinham uma péssima informação sobre ela, porque ela era uma mulher extremamente ciente do papel dela, né? E as pessoas achavam que ela era uma mulher arrogante, grossa, dominadora, e não era. Ela era uma mulher responsável. Então, a Eufani me falou uma coisa que muitos anos depois, outra pessoa falou a mesma coisa. Eu pedi a ela para dar aula de dança flamenca, não era dança espanhola. Eu falei, ai, que bom que alguém vai poder fazer isso, que eu já estou muito velha, eu não consigo dar todas as aulas. Quem foram seus professores? Aí eu falei, e ela falou, fiz aula com Ana Moreno, você se lembra? Ana Moreno já é bem antiga, uma mulher bem antiga daqui que dava aulas no Brasil. Ah, Eu falei, eu sei de nome, mas não sei quem é. E deu todo o aval, e falou assim, olha, qualquer coisa você vai tratar comigo. Um dia eu estou um cristal, um dia eu estou uma rocha, vai depender do problema do dia. Mas não faça nada sem falar comigo. E na Dona Eufani, eu dava aula numa sala em cima, que era de tablado, que era dentro do Clube Caraí. aham. Enorme aquela sala, onde acontecia, inclusive, ensaios da companhia dela, ensaios de alguns grupos de dança que iam para lá.
E a sala dela, no finalzinho, tinha uma mureta que ela ficava assim, ó, assistindo a minha aula. De vez em quando ela falava alguma coisa, né? E eu dava aula para as meninas mais avançadas dela, que já estava para entrar na companhia. Até que um dia eu falei, dona Fanny, é muito difícil dar aula para todas, elas não conseguem acompanhar muita coisa, a formação que elas têm não dá para fazer dentro do Flamengo, eu tenho que recomeçar muitas coisas. Faz o que precisa fazer, meu filho. Né? E aí ela me contou, tinha temática de final de ano, sempre participei das temáticas e tudo mais, sempre fui a mulher correta. E por causa da dona Eufani, eu fui descobrir mais a fundo a linguagem do balé, porque eu pedi para assistir às aulas dela. Pelo seguinte, eu ensinava os passos conforme eu aprendi, e muitas usavam linguagem de balé que eu não sabia. E muitas das vezes eu conversava com a dona Eufani, o que é isso aqui? Qual a diferença, por exemplo, de um fondue e de um dégagé? Ela me explicava. Eu falei, mas o resultado é o mesmo. É a forma como faz, Ricardo, que é a diferença. Vocês usam isso no Flamengo. E o que é pas de bourrée? Eu falei, tá, eu já entendi. Pas de basque. Ah, tá. Porque a gente tem esses passos que vêm da dança popular espanhola. Foi quando ela Ah, falou assim, Ricardo, Petipa, antes de fundar a escola dele, foi para a Espanha. Ela me contou a história, né? Eu falei, então existem alguns passos da dança que estão dentro do balé, que vieram de danças populares. Cara, a coisa foi crescendo. Eu sei que fiquei um bom tempo com a Fanny, participei bastante lá com ela, dei aula na Dalice Paredes enquanto foi possível. Ficou complicado depois da novela Explode o Coração, que tinha muita gente querendo ser a Dara, e o Flamengo não tem nada a ver com Dara, né? Fui chamado para trabalhar na Dona Juliana Enaquieva, não fiquei muito tempo com ela, mas ela era bem velhinha, tá? Ela ainda batia o seu bastãozinho no chão, estava bem senhorinha, e teve dificuldade de entendimento. Então, eu preferi sair. Depois eu trabalhei para, não sei se bem nessa ordem, mas trabalhei para Simone Falcão, fiquei um bom tempo lá com a Simone. A Simone me deu um horizonte que eu não esperava, que é a capacidade de você usar qualquer linguagem de dança ah, para qualquer música. Porque eu não sei se ela ainda tem, mas a companhia dela só trabalhava com Maria Bethânia, uhum. né? Eu achei aquela história fantástica. E ela me trouxe a primeira formatação de escola de dança. Eu tinha que ter um material todo formatado, com os níveis de provas e tudo mais. Aprendi muito ali na Simone com isso. Eu trabalhei com a Cláudia Araújo, que é uma pessoa muito importante na minha vida. A Cláudia tinha ali o Joel Gonçalves, que foi um dos primeiros professores de dança espanhola em Niterói. Uhum. Eu soube o seu Joel, ele era professor de sapateado americano e fazia uma troca com a senhora Clotilde Ferreira Gomes, que dava danças espanholas em Copacabana, de onde veio Sônia Castrioto, Soraya Castrioto. Então, assim, as coisas foram se entrelaçando de uma maneira, tá? E ali com a Cláudia, ali dentro tinha a Andréa, não vou lembrar o sobrenome dela, Andréia, uma morena bonita que acabou. Andréa Terra. Isso, uma morena linda, que acabou levando adiante o trabalho do Joel. E ali na Cláudia, acho que tem uns 7, 8 anos, não vou lembrar. Tem uma coisa que eu gostei ali na Cláudia, que eram as aulas públicas. Todas as outras escolas tinham, mas ela deixava que, pelo menos comigo, não sei com os outros profissionais, que eu não me metia no relacionamento dos outros. Era de eu formatar uma aula para as pessoas verem como é a aula de Flamengo. E isso que me chamou a atenção quando ela me pediu essa aula. E as temáticas de fim de ano que ela dava, proporcionar a quantidade de alunos uma minutagem, normalmente 20 a 30 minutos, para cada modalidade extra, que era sapateado, flamenco e outras atividades, né? E eu podia desenvolver o que quisesse. Ela tinha uma confecção, ainda tem, que ela atrapalhava, tinha uma lojinha que era Viva Esporte, e ali fazia os figurinos de dança, né? E ali eu comecei a ter interesse pela roupa. Primeiro porque uma mãe costurava e... Ah, Maria Emília.
Mas eu quero registrar aqui, Maria Emília Clark, ela tem uma companhia, uma escola em Alagoas, e ela disse aqui, dentre outras coisas, que você foi apoiado por quem ama dança, né? E isso é fundamental para quem quer fazer dança, é você ser apoiado, e na verdade a gente só é apoiado por quem tem o mesmo amor e a mesma paixão, não é isso? Eu, Deixa eu aproveitar, Ricardo, e fazer uma pergunta. Você aí já está com essa experiência como professor, né? Como docente, e já começou a enxergar a dança com outros olhos, porque é diferente você estar na sala como professor e como bailarino ou estudante. Onde você acha que você se encontra mais? Onde você rende mais? Dançando ou ensinando? cara, isso é muito difícil, porque isso sempre foi uma luta para mim, tá? Porque meu objetivo era dançar. O problema em dançar é as bases para você dançar. Então, quem mais me deu um suporte transparente sobre organização de dança foi o grupo da Sônia, Hum, né? Os outros grupos tinham, assim, o resultado eficiente, mas o mecanismo era frágil em algum lugar, né? E uma coisa que eu trouxe do meu pai e encontrei na Sônia, uma coisa chamada transparência e honestidade. Então, se eu visse um fio de cabelo que eu não tivesse um dos dois, eu já saía. Ficava pouco tempo e saía. E acabei me rendendo mais para as aulas. Eu acabava me realizando mais dançando no palco das escolas do que dançando com grupos, tá? Até porque por ver que as escolas de dança de matriz acadêmica tinham uma informação muito equivocada sobre o flamenco, eu tinha interesse em trabalhar nessas escolas para abrir esse horizonte, mostrar que uma aula por semana não dá para dar curso inteiro. O flamenco é uma dança tão complexa que você tem que ter 3, 4 horas de aula por semana, né? E aí eu comecei a dançar mais em palco e dar mais aulas, né? Inclusive, fui convidado pelo Theo Dantes, que na época era um contratado da Dalla Oscar, quando ela foi presidente do Teatro Municipal. Ele dava aula de danças espanholas para a Escola Estadual de Dança Maria Oleneva. aham. Então, eu expandindo meu conhecimento como professor. E quanto mais eu dava aula, mais eu percebia como era importante entender que dar aula é uma coisa e dançar é outra, tá? Dando aula ali na Dalal Ascar, na Gávea, eu aprendi algumas coisas bacanas. E a Dalal, quando o Theo me apresentou a Dalal até hoje eu vejo como uma grande dama da dança, é a fada da dança, né? Ele me chamou para me apresentá-lo, se apresentar dela. Eu estava todo desgrenhado, com barba por fazer, suado. Falei, pô, Theo, mas logo agora não tem como me dar. Não, você vai lá conversar com ela. Quando eu entrei no escritório dela, estava vem cá, você quer ela fez um monte de coisa assim, cara, essa mulher existe, né? Ricardo, você sabe quem eu sou, né? Ó, hoje eu estou atarefada, um dia você vai ver um cristal, outro dia você vai ver uma rocha, porque nem sempre as pessoas conseguem fazer tudo que eu peço, então eu tenho que fazer, eu fico assim, eriçada. Não se preocupe, eu sou enérgica, mas eu não sou grossa. Isso me lembrou a Eufani Peçanha. É, Não dá certo, né? Me explicou como eram as coisas, ali funcionei, e de repente o Theo fala, Ricardo, você vai trabalhar na Maria Oleneva. Falei, como assim? Você vai trabalhar numa escola que forma bailarinos para o corpo de baile do municipal e que dali migram para ser. Eu tenho essa capacidade? Ele falou, tem sim. Falei, mas e aquela que você formou? Não, Ricardo. O dom do ensino não é para quem tem formação, é para quem realmente tem um dom. Você pode não ter a formação de professor, mas você tem o dom para dar aula e ali é o seu lugar. Caraca, e ali naquela época quem dirigia, quem presidia era a Maria Luísa, né, a Lulu. Lulu me deu 3 técnicos para dar aula, tinha que formatar algo em 3 anos. Quando eu fui ver lá, falei, Lulu, eu preciso de 4 anos para dar o básico. 3 anos com 1 hora por semana não dá. Estuda mais, Ricardo. E que trabalho? Levei uma proposta ali dentro,
que era um trabalho que o Flamengo tem, o gênero masculino, a forma da dança, ela é muito forte, né? E minha proposta era dar aula para alguns homens que iam entrar para o corpo de baile, e eu fui assim, eu não sei se preconceituoso, mas era a minha visão da época. Eu falei, "Ô, Lulu, esses homens estão mais femininos do que as próprias bailarinas, eles precisam ser mais másculos dançando. E eu posso oferecer isso. Eu não estou interessado na sexualidade deles, estou interessado naquilo que o balé precisa de uma forma masculina. Dei por 6 meses só, mas deu um bom resultado, né? Valeu a pena. E ali, quem adentra a minha sala de aula, uma pessoa chamada Edmundo Carijó, que eu nem sabia quem era. Posso assistir sua aula? Pode. Sentou, assistiu a aula, as 3 aulas, que eu dava o primeiro, segundo, terceiro técnico seguido. No final das 3 aulas, ele levantou e me aplaudiu. Eu falei, mas eu não fiz nenhum show. Ele falou assim, você é a primeira pessoa que traz didática de ensino sobre o seu trabalho, sobre as danças espanholas. Você está de parabéns. Me chamou no corredor e falou, você tem DRT? Uhum. Eu não sei nem o que é isso. Que é o registro, né? Como bailarino. Eu registro para você, se você não tem formação de nível superior, que só dá praticamente clássico contemporâneo, né? Mas outras danças não existem aqui no Brasil. Eu falei, não sei nem o que é isso. Ah, você vai no sindicato, explicou a forma. Eu falei, eu não acredito no sindicato. Que sindicato isso, para lá e para cá. Eu falei, vai lá. Como todos sabem, hoje em dia você pode entrar, ter o seu registro notório saber. Esse notório saber visa você apresentar documentos de pessoas reconhecidas para quem você trabalhou ou com quem você trabalha, comprovação de que você fez todos os profissionais e tudo mais. Ali é feita uma análise, naquela época não era difícil conseguir alguma filmagem, mas tinha muitas fotografias e programa, que naquela época o programa especificava o que eu era dentro do grupo, né? Uhum. E meu registro. Mostrei para ele e falou assim, você não sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu sou o marido da Lourdes Braga, a presidente do sindicato. Meu queixo caiu. Tá? Só que tem uma outra coisa que eu aprendi ali na escola. Uma pessoa desse tamanho assim, me pegava no corredor para conversar e já estava bem velhinho para falar sobre os papéis que ele fazia das danças espanholas. Sabe quem é essa pessoa? Denis Gray. O Denis falou assim, é a primeira vez que a gente tem alguém que sabe trazer a alma da Espanha para a gente, porque a gente só tinha noções superficiais. Ricardo, você é importante para nós. E aí foi que eu entendi o que era a minha responsabilidade quando numa apresentação de final de ano, para o ensaio geral, eu não me lembro quem era o iluminador na época, antes de passar o trabalho, eu pedi que me mostrasse quais eram as luzes que tinham marcadas no palco, porque tinham quebra-nozes ali, eu queria aproveitar o que já tinha. Eu adaptei a coreografia a plano de luz, né? Veio uma voz grosseira dizendo que eu não tinha capacidade para fazer isso, porque eu era apenas um professor desconhecido de dança espanhola. O Denis Gray pegou o microfone e falou assim, o Ricardo, além de saber o que ele está ensinando, ele quer usar o que você já tem pronto. Você não vai ter que fazer um novo plano de luz para a coreografia dele. Isso é o mais sensato a se fazer, em se tratando inclusive de um professor. Além de tudo, ele teve orientação de um diretor teatral para fazer as coisas que ele faz. Ele sabe muito bem o que está dizendo. A partir de hoje, Lulu, você vai respeitar o Ricardo, porque ele sabe o que ele está falando. Mostra para ele o que ele tem. E a partir de então, eu fui visto de uma outra forma dentro da escola de dança, né? E assim, o Wanderson, eu me realizei muito mais como professor do que como bailarino, já que a pergunta foi essa, né? Mas eu danço sempre que eu vejo uma oportunidade, até porque eu vou fazer 60 anos e a genética quem diz quem você vai ser aos 60 anos, né? Não é você ter uma saúde, você fazer a boa alimentação, praticar exercício sempre, ter uma cabeça boa, se a genética diz para você. Não dá, né? Tem que respeitar esse genético.
É isso. Agora, a gente tem um livro aí nessa história, não tem? Tem. O livro está em fase de produção, porque é uma produção independente, chama-se Confissões de um Dançarino, em que vai assustar muitas pessoas, porque não falo só da dança. Eu falo desse indivíduo aqui, o ser humano Ricardo, que nasceu em berço não nada esplêndido, que viveu nas ruas, cresceu e tomou rédeas da sua própria vida, para tudo, para as escolhas, interferências profissionais, pessoais, as religiosas, tudo que diz respeito àquilo que eu mantive escondido durante décadas, está nesse livro. A dança está ali mencionada. Sim. Ricardo, eu separei, né? Você me mandou ali o seu currículo na forma do que você escreveu nos blogs. Então, os grupos dos quais você participou, e nem sei se são todos, Alumbre Flamenco, Balé Hispano Brasileiro, Levante Flamenco, Flamenco Vivo, Grupo Raga, Mil Vacite, se eu estiver errado você me perdoe, Encanto Cigano. Eu queria saber de você, é muito importante dividir a cena com outros artistas, né? O que é que você diria que você absorveu de colegas seus e o que você acha que você tenha passado para alguns colegas? Porque o Ricardo de hoje não é o Ricardo de 20, 30, 40 anos. Essa mutação que é normal em todo artista, em todo ser humano, ela se deu como? O que você absorveu, assim, que você possa traduzir através da palavra, o que você absorveu dos seus colegas? A arte é disponível para todos, mas para executá-la você tem que ter talento também. Não adianta você fazer 1000 aulas de técnicas, ser perfeito tecnicamente, se de você não brota nada. Com esses artistas, a primeira coisa que eu aprendi foi admirá-los, respeitá-los. Até porque eram bem mais velhos do que eu em cena. Então, eu observava comportamento, entendeu? Então, todos, eu vou fazer até um parênteses aqui, muitos nunca gostaram da minha presença, mas mal sabem eles que eles sempre serviram de exemplo para mim, porque eu queria ser como eles, né? Para mim, aquele que é um bom artista, eu admiro, respeito, chego a idolatrar, tomo como exemplo, copio o exemplo, se possível, melhoro aquele exemplo. Então, essas pessoas me mostraram como é que eu deveria me comportar em cena, todos. Tem dois parênteses aí muito importantes para mim, que é o Grupo Raga. O Grupo Raga ele existiu sob direção de Suzane Travassos, que é uma cria do Theo Dantes, junto com a Alessandra Baiocchi, que hoje acho que está na Espanha, né? E elas faziam uma fusão de música, de ritmos indianos com o flamenco. Foi o primeiro trabalho de fusão aqui no Brasil. E isso rendeu um CD chamado de Benares, a Jerez, né? Então, onde eu participei com coreografia, com figurino, e eu aprendi que a gente tem que ser realmente humilde. Literalmente, como meu pai dizia, você tem que ter humildade para aprender, humildade para ensinar e orgulho suficiente para se defender. Então, com a Suzane, eu tive um outro olhar sobre como lidar com uma arte que não me, entre aspas, não me pertencia. Tá? O Bill Vacite foi um violinista famoso aqui do Rio de Janeiro, né, cigano, que por alguma razão meu nome chegou até ele, porque dentro da cultura cigana, do folclore cigano, tem o flamenco, né, que é a dança do cigano espanhol. Então, eu não sei se foi a escritora Cristiana da Costa Pereira, que foi muito minha amiga, especialista em ciganos, deixou vários livros aí a respeito. Alguém falou, deram meu telefone para ele. Opa, isso me interessa, porque eu já investigava os ciganos, a interferência deles dentro do Flamengo, sabe? A história, vi muita coisa. Entrei no nicho da dança cigana, achando que ia encontrar isso, mas eu descobri que
os ciganos são uma coisa, as pessoas que se acham ou se comportam como ciganos são outra coisa completamente diferente, porque tem a ver com comportamento, com atitude. Então, o seu Mio me permitiu frequentar a casa dele, que isso é uma raridade entre os ciganos, né? Conheci o filho Marcelo e o Ricardo, que depois montaram um grupo, o primo Tomazinho, e havia outras pessoas. Eu levei a Marita, que tocava a guitarra, flamenca, e levei uma colega minha, Isabel, que fez aula, foi minha parte durante muitos anos e fez aula até algum tempo atrás comigo, para a gente desenvolver um trabalho como ele queria. E foi assim alucinante, porque era todo dia para fazer um show de aniversário em São Paulo, no hotel Crown Plaza. Uma loucura. Mas o que eu aprendi com eles foi ser feliz. A arte é para fazer felicidade, trazer, levar felicidade. Foi isso que eu aprendi com eles, né? Existe um conceito muito errôneo de que o cigano ele faz do jeito que quer, brota na hora que quer. Eu não vi isso. Eu vi gente estudando. Né? Ao vivo, eles improvisam muita coisa. E tinha também um músico que na época era de Niterói, Mauro Costa Júnior, famoso na época, porque ele tocava uma coisa muito Gypsy Kings. Mas o que eu percebi era o interesse em estudar. Tanto é que o Ricardo, na época, estava aprendendo violão para poder fazer algo mais flamenco do que ele já fazia. Né? Então, o que eu aprendi com os Vastite é ser feliz em cena. E era muito difícil quando você vem com um conceito muito técnico demais, né? Você quer ser fiel àquele conhecimento técnico e esquece do seu lado humano. E as danças de matriz étnica levam muito mais em consideração o seu sentimento, a sua vivência, do que a técnica. Talvez daí o conceito de se improvisa na hora. Né? E isso me levou a estudar o que é improviso em dança. Né? Nada mais é somatório de conhecimentos que te permite, na hora, trazer lá do seu subconsciente algo que preenche aquele vazio, instantâneo. Né? Com isso, eu aprendi isso com uma pessoa, uma argentina, que veio aqui muitas vezes, chamada Latina. Aprendi com o filho dela, Adrian Gallia, porque nos anos 80 e 90, um workshop não é como hoje. Você paga 500 paus, R$ 500, por 1h30 de aula. Naquela época, a gente pagava R$ 500, botar assim, moeda de hoje, por 1h30 de aula de segunda a sexta-feira, que dava uma correspondência praticamente de 1 mês a 2 meses de aula na Espanha. Né? E Imaculada Ortega, tem outros artistas internacionais, mas foram pessoas, artistas, assim como a Suzane, como o Tomil Vastite, o próprio Sônia e o marido Eduardo, o Theo, que eu cheguei a frequentar a casa. Eu queria saber isso que você está fazendo comigo hoje. Como começou na dança? O que é dança para você? As perguntas que você está me fazendo, eu fiz para eles. Então, isso é um legado, né, que se passa para quem vai fazer bom uso. E eu acredito que eu estou conseguindo prosperar com esses conhecimentos todos, sabe? E eu passo para os meus alunos exatamente aquilo que eu aprendi. E o que não é meu, eu menciono. Quem me ensinou isso foi tal artista. Parabéns. É muito importante você se preocupar com aquilo que você vai deixar para as outras gerações, né? Porque elas vêm. A gente entende que a dança ela já existia antes de nós nascermos. Dentro desse sistema de coisas atual, nós vamos morrer um dia e outras pessoas virão. E o que é que nós vamos deixar para essas pessoas, o que pode ser de proveitoso? É muito importante isso, né? Porque depende de um estímulo correto, depende da manutenção da qualidade. Tem muita coisa importante, né, dentro dessa palavra legado. Né? Ricardo, Samuel, eu queria muito agradecer mais uma vez a sua participação no Personas da Dança. Eu gostei muito de lhe conhecer, saber da sua história. Quem é da dança, quem é de um universo profissional, sabe que o que você falou foi pouco, né, perto de tudo que você já fez. Maria Emília Clark dando os parabéns aí, olha, a você. E é isso, eu faço das palavras dela as minhas. Parabéns por tudo mesmo, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade.
Wanda, o trabalho como o seu e de outras pessoas são importantes. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Os jovens de hoje estão num sistema de comprar as coisas pela internet, comprar cursos pela internet, mas nunca vão ter o que nós tivemos. Aquele professor que chegava perto de você, colocava a mão no seu corpo, com todo respeito, para te consertar, mostrar a sua anatomia dentro da dança, não a anatomia da convenção, né? Eles não têm isso. Então, eles compram coisas prontas. Raros são os que conseguem e têm interesse por isso. Então, você vai fazer um registro como esse, da gente que tem aí umas boas décadas de uma época que não se tinha fast food em dança, é importante para as pessoas saberem que não é tão simples e não é tão fácil. Não, não é. Eu agradeço essa oportunidade, me sinto muito honrado por estar aqui e já vi no canal que tem tanta gente que eu conheço ali, já vi algumas entrevistas que me fazem voar no tempo. É, Obrigado. é um canal modesto, que carece de recursos tecnológicos, tudo isso eu sei, mas eu faço o que eu posso e serve aí como um registro, um borderô, né, da dança. Ó, Renato Marques, grande profissional, maravilhoso, dando os parabéns. Isabelle Vilan, dando os parabéns a você. Mais parabéns, Maria Emília. E é isso. Um canal inteligente. Um abraço para você. Ah? É o Périx Araújo, foi seu aluno. Ele é o diretor do Centro de Dança. Eu trabalho com ele hoje. Ele mandou um grande abraço para você. Você não faz entrevista com o Wanda, que bom, foi meu professor, todo feliz e alegre. Sim, Péricles é um querido. Olha só, Ricardo, então um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, muito sucesso, que você continue aí passando adiante tudo que você sabe, porque a gente precisa, né, de pessoas estudiosas. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e sucesso pelo canal. Obrigado, querido. Tchau. Tchau, tchau.